O que eu quero falar com você vai tocar bastante nessa questão do que nós convivemos nesses últimos 2 anos com uma experiência completamente diferente, uma experiência social, uma experiência relacional completamente diferente por causa de várias precauções que nós fomos obrigados a tomar pelo bem das pessoas, pelo nosso bem, pelo bem de todo mundo. E dentre elas, as 3 mais famosas foi o uso da máscara, a higienização, né? E tudo a gente faz. Eu acho que muitos de nós vão continuar usando bastante álcool daqui para frente. Eu acho que pode ter se tornado um hábito muito comum para a gente, né? Tá sempre com a mão limpa, isso é importante. Não sei se você já tinha o hábito antes de lavar a mão, mas é importante fazer isso. Amém? Vem para a igreja para a gente ensinar certas coisas importantes para você. Lavar a mão, por exemplo, é muito importante, mas você sabe que isso previne uma série de problemas, uma série de questões. E eu pensei que talvez, para mim, o mais desagradável de todos foi o que a gente chamou durante todo esse tempo de distanciamento social. Porque eu sou uma pessoa que gosta de estar perto. Não por muito tempo, mas eu gosto de estar perto das pessoas. Não de todo mundo, mas eu gosto de estar perto das pessoas. Quem aqui tem esse mesmo sentimento que eu tenho? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta que é uma pesquisa importante para hoje. Quantos aqui gostam mesmo de abraçar? Legal. E não vamos julgar as outras pessoas. Mas quem aqui fica tranquilo sem abraço, sem problema nenhum? Pode levantar sua mão, olha só. Você sabe que isso são características da nossa personalidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho descoberto que, você pode não acreditar, mas eu sou um cara introvertido. Eu tenho meus limites para questões sociais. Eu percebi isso nas festas country. A gente tem festa country aqui com uma muvuca de gente para tudo quanto é lado. E eu já percebi que toda festa country, eu não sei o que acontece, mas alguma coisa ativa em mim, eu saio em determinado momento e vou para um lugar e fico sozinho. Você nem sabe onde é que é e nem precisa saber. É o meu esconderijo. Tá? Mas aquele monte de gente para tudo quanto é lado, eu curto, falo com todo mundo, abraço todo mundo, brinco com todo mundo, vou em todas as barracas, entro nas barracas, tenho uma socialização muito boa, mas chega uma hora que eu chego no limite, eu saio do barulho, e eu acho que alguns de vocês são assim também. Eu percebi, por exemplo, meus filhos, eles são mais desse tipo também, de que podem ficar bem, sem muita crise, se não tiver muito abraço, tá tudo bem. Eu percebi isso claramente quando a gente estava num shopping, e na escada rolante tinha nos degraus uma marcação de onde você podia ficar e onde não podia ficar. Então você pode usar esse degrau, 2 degraus atrás de você, ou 3 estavam marcados com X, você não pode ficar ali, e a outra pessoa tinha que ficar lá no 3º ou no 4º degrau de distância. E o meu filho falou, podia ser assim sempre. Não precisava ser só durante a pandemia, né? Porque eu acho que tem uma coisa na gente, eu acho que talvez seja uma coisa maior do que eu imagino, mas parece que o brasileiro, ele gosta muito dessa aproximação. Você já ficou numa fila imensa de gente, uma pessoa aqui, no seu pescoço, e você pensa, qual é a necessidade? Porque ela não vai poder fazer nada antes que eu faça. Até eu ser atendido, ela vai ter que esperar. Mas parece que é algo dentro da gente que fica preocupado. Será que se eu não der esse passo aqui, alguém vai entrar no meu lugar, vai roubar o meu lugar? E mais uma vez, na nossa personalidade, há pessoas que amam estar perto. Outras também amam estar perto, mas como eu disse para você, não necessariamente sentem falta do abraço. Aqui nessa igreja a gente tem alguns testemunhos muito interessantes sobre o poder do abraço. E dizem, pesquisas, aí eu já li isso há anos atrás, depois eu confirmei há pouco tempo atrás, de que médicos vão falar a respeito do poder do abraço, que o abraço faz coisas em você que são muito boas. Pelo menos 2 ou 3 vezes aqui nessa igreja aconteceu de alguém dar um testemunho sobre o nosso ministério de recepção, que chegaram e foram muito recebidos. E elas falaram que quando chegaram, uma pessoa que elas nunca tinham visto antes, uma dessas aí de camisa laranja, uma dessas pessoas que faz parte desse ministério, que ela nunca tinha visto antes, ou seja, uma pessoa estranha para ela, veio e deu um abraço forte e caloroso. E aquela pessoa não sabia nem o que fazer com aquilo, porque fez tão bem a ela. Uma irmã aqui dessa igreja disse que esse era o único abraço que ela recebia durante a semana inteira. E eu fico pensando que, eu sei que, mais uma vez, eu não estou falando com todo mundo, mas eu estou falando com a maioria, nós sabemos que faz diferença.
E o que eu quero falar para você hoje é que parece, quando eu olho para as Escrituras, que Jesus também sabia disso, ele acreditava nisso. E frequentemente, Jesus tocava as pessoas da melhor maneira possível. Mas ele tocava, ele sabia que fazia diferença. Especialmente Jesus tocava em gente que ninguém queria tocar. A Bíblia vai contar de certas pessoas que tinham sido separadas completamente do convívio social. Esse era o sério distanciamento social. Leprosos, pessoas com doenças contagiosas, pessoas com doenças que se achavam contagiosas, ficavam do lado de fora da cidade, perdiam o contato com a família, não podiam mais trabalhar, viviam uma vida terrível. E de vez em quando Jesus se encontrava com essas pessoas e não tinha o menor problema de tocar nelas. Eu imagino o que isso provocava. Eu quero fazer a leitura com você hoje de 2 passagens, onde um toque acontece. Num tempo que, durante os últimos 2 anos, a gente ouviu tanta informação e recebeu tanta informação para falar que toque é perigoso. E eu não vou discutir isso, com certeza. Se existe algo em você que não é legal, você não deve tocar em outra pessoa e ela receber aquilo que não é legal que está em você. Mas hoje eu queria falar de um contágio muito poderoso. Aliás, o título dessa mensagem de hoje é exatamente esse. Parece até de mau gosto, né? Falar disso hoje. Contágio. Mas eu quero falar de um contágio muito, muito, muito positivo. E dizer para você, como discípulo de Jesus, quem aqui é seguidor de Jesus? Diga amém. Deixa eu repetir para dar mais uma chance para quem estava dormindo. Quem aqui é seguidor de Jesus? Diga amém. Olha, seguidor é uma expressão que é uma das mais legais que tem para identificar eu e você. Porque nos chamarmos de cristãos, tá legal, é bom, pequenos cristos, é uma identificação interessante. Mas na Bíblia, gente de seriedade com Deus era chamado de discípulo, seguidor. É gente que o tempo todo está olhando para Jesus e dizendo, como é que ele faz? Porque eu quero fazer igual. Como é que Jesus responde? Você anota, porque quando eu tiver que responder, eu quero responder igual a ele. Como é que ele age, como é que ele reage, como é que ele pensa, como é que ele fala, como é que Jesus vive, porque esse é o meu modelo. E não se engane, todos nós, é o que eu quero falar para você nessa noite, toca nisso, todos nós temos discipuladores, gostando ou não, querendo ou não, gente que nos influenciou, talvez uma vida inteira, a quem nós imitamos até sem querer. Eu tenho mais uma experiência para contar. Eu, antes de ser alguém que subia no púlpito e pegava o microfone, nunca tinha feito isso. Eu tinha o meu irmão mais velho, o pastor Alexandre, não sei se você conhece ele, daqui da Igreja de Piedade. E o meu irmão foi ordenado muito cedo, com 20 anos de idade, e eu comecei a ouvi-lo pregar, e o jeito dele de pregar, cada pastor tem o seu jeito. Quando eu me ouvi pregando a primeira vez, eu fiquei impressionado, como algumas inflexões na minha voz, alguma maneira de usar o S e o R, que eu nunca tinha feito antes, nunca tinha percebido antes, parecia muito com ele. Por quê? E alguns traços parecidos com o do meu pai pregando. De onde veio isso? Veio de uma influência natural que todos nós temos. Você já se pegou falando assim, meu Deus, mas é igualzinho a mãe dela, é igualzinho o pai dele, mas é igualzinho no jeito, na maneira de responder. O que aconteceu? Aconteceu o que acontece com todo mundo. Nós somos naturalmente influenciados e influenciáveis. E eu quero falar para você simplesmente olhar para isso hoje, para perceber que isso é uma realidade, talvez tomar uma decisão. Quem está pronto aí, diga amém. Fala para quem está do seu lado, Deus quer falar contigo hoje, se liga nele. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Agora nós vamos colocar os nossos olhos na Tua Palavra, Senhor. E eu acho que só fazer isso já é tão poderoso. Deixar que a Tua Palavra entre em nós, não apenas na mente, mas no nosso coração. Que seja uma noite de refrigério, seja uma noite de restauração, de renovação. Que seja uma noite, meu Pai, onde nós possamos enxergar algumas coisas que estavam ocultas, mas não simplesmente para apenas aprendermos algo novo, mas para que algo seja vivo e prático na nossa vida. Nós queremos decidir agora que o que nós vamos ouvir não vai ficar só como algo que a gente ouviu, mas nós vamos ser praticantes da Tua Palavra, porque são os praticantes que têm resultados na sua vida. Muito obrigado. Pai querido, nessa noite recebe toda a honra e toda a glória, nada de mim, tudo de Ti, em nome de Jesus, que todos digam amém.
Lucas capítulo 5, verso 12, eu vou ler só 2 versículos de uma das minhas passagens prediletas, talvez uma das mensagens que eu mais preguei em tudo quanto é lugar que eu já fui, inclusive aqui na igreja. Dezenas e dezenas de vezes eu trouxe esse episódio para falar sobre fé. É uma mulher com um fluxo de sangue, com uma hemorragia durante 12 anos. E sempre que eu falo a mesma história para todo mundo. Gente, qualquer coisa que te acompanha há tanto tempo, desanima você. Você ficar doente durante 2 meses é, às vezes, esmagador. Ninguém aguenta. 1 ano, 2 anos, 12 anos sofrendo uma condição impossível. Ninguém resolvia. A Bíblia diz que ninguém dava jeito nela. Eu estou lendo isso, mas na verdade não é isso que está aqui, né? É o próximo, está vendo aqui, ó? Entrando Jesus. Mas deixa eu falar então dessa mulher antes de falar. 12 anos. E de repente algo muda a história dela. E eu acredito que o que mudou a história dessa mulher foi exatamente a mesma coisa que mudou a sua história e a minha história. Ela ouviu falar de Jesus. Quantos aqui lembram quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez? E fez uma curva na sua história. Fez uma mudança drástica. A Bíblia deixa bem claro que ela ouviu a respeito de Jesus e tomou uma decisão a respeito disso. No meio da história, um toque acontece. Ela toca nas vestes de Jesus. Poder flui de Jesus para a vida dela. E ao invés de ela que estava doente, a outra pessoa pegar a doença dela, ela pega a cura de Jesus. A mesma coisa acontece agora, sim, com esse primeiro personagem, que é o primeiro personagem curado, por exemplo, no livro de Mateus. Depois do Sermão da Montanha, a Bíblia diz, e Mateus talvez faz questão de frisar isso, porque para a cultura judaica era muito forte a questão do leproso. Um homem leproso, um homem que não tinha mais convívio com ninguém. Já contei essa história para você 1000 vezes, você já sabe disso. Alguém que, qualquer doença de pele naquela época era potencialmente, para o povo lá, uma lepra, mesmo que não fosse, mas afastava de todo mundo. E era muito comum, dadas as questões de higiene da época, pessoas terem problemas de pele. E elas eram afastadas. No caso desse homem, quando Lucas vai descrevê-lo, ele fala que ele estava coberto de lepra. Era um homem que estava em estágio terminal dessa doença que podia matá-lo. E com certeza em algum momento iria fazê-lo. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Mateus diz que é nesse momento em que Jesus termina de pregar e está descendo o monte, esse homem vem e se apresenta a ele, se for o mesmo homem, eu imagino que seja, e se apresenta até Jesus. Ele não podia estar ali, ele tinha que estar longe. Lembra da história dos 10 leprosos? Eles ficam à distância, não podem se aproximar. Ninguém pode se aproximar deles. Se alguém estiver chegando sem querer perto do leproso, ele tem que dizer: não vem, não chega perto. Alguns dizem que eles tinham alguma coisa tipo um sino que eles batiam para identificar: olha, se você chegar aqui perto, o risco é seu, mas você não deve se aproximar de mim. Porque se ele simplesmente deixasse que pessoas chegassem até ele, ele era culpado. E ele poderia ter que pagar um preço, uma pena, por causa disso. Mas esse homem abandona todo o protocolo, e ele não quer saber se alguém acha ou não acha, gosta ou não gosta. Ele se apresenta, ele chega até perto de Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Ele não pula em Jesus, não dá um abraço, ele sabe, vai ser muito desrespeitoso, ninguém pode tocar em mim. Ele se dobra no chão. Eu acho que você talvez na sua vida, com raríssimas exceções aqui, acho que você nunca viu essa cena. Você nunca viu uma pessoa em pé e a outra prostrada na frente dela, a não ser, talvez, no pedido de casamento. Quem aqui, quando pediu você em casamento, se ajoelhou na sua frente? Ninguém. Os homens estão com nada, né? Não, né? Tem alguém aqui com uma experiência assim? Olha aí, graças a Deus tem 2 pessoas. Salvou a gente hoje, obrigado. Mas eu não sei, em geral, você quando vê essa cena, ela chama a sua atenção. Imagina você estar andando aqui na Pinto Teles no final do culto, e você olha de longe, tem uma pessoa em pé, e está todo mundo olhando para ela. Por que está todo mundo olhando para ela? Porque quando você chega mais perto, você vê que tem outra pessoa prostrada. O que está acontecendo ali? O que quer que seja que esteja acontecendo, vai chamar a atenção de todo mundo para quem está em pé. Quem quer que seja essa pessoa que está prostrada, não faz diferença, porque ela está chamando a atenção para outra.
Ela está exaltando a imagem, a figura, a glória de alguém que está em pé. E esse homem se joga no chão como quem diz, para todo mundo ver que ele reconhece em Jesus o próprio Deus, a glória de Deus, alguém que pode fazer algo por ele. E ele faz um pedido: você pode me purificar, Jesus, porque eu sei que você pode, eu só não sei se você quer. Se quiseres, ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Eu uso sempre essa passagem para lembrar que esse homem tem uma fé que todos nós temos quando nós nos convertemos. Nós acreditamos no poder de Deus. Nós não temos dúvida disso. Acho que ninguém precisa te convencer disso. Uma pesquisa rápida: se você disser sim, eu vou pedir que você levante sua mão rapidamente. Se você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa, levante sua mão. Eu acho que ninguém duvida disso. Ninguém pensa assim: existe um limite para o poder de Deus. Existem questões filosóficas a respeito disso que a gente nem consegue entrar lá direito. Mas quando você pensa em Deus, Ele é onipotente, todo-poderoso. Nós cantamos isso aqui hoje, nós cremos nisso, nós vemos isso na manifestação da sua criação, na manifestação da sua glória na vida dos seres humanos e tudo isso. A gente realmente acredita que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ou seja, não existe nenhum limite para quem Ele é. Mas esse homem não sabe se com todo esse poder ele é alvo do amor de Deus. Ele acredita que Deus é Deus poderoso. Ele tem dúvida se Deus é um Deus amoroso, se vai se importar com alguém que não merece que alguém se importe por ele. E o escritor aos Hebreus, parece que ele consegue resolver essa questão quando ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz assim logo em seguida: porque todos que se aproximam de Deus devem acreditar nisso que todo mundo acredita, que Ele é real, que Ele é o Deus que Ele diz que Ele é, que Ele é poderoso, mas que também é galardoador, abençoador, que Ele é um Deus que não apenas tem poder, mas que ama você. Quem se aproxima de Deus precisa crer nisso. Quando Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque talvez você tenha parado nesse primeiro estágio. Eu acredito, Jesus, que você pode, eu não sei se você quer. Jesus estendeu a mão e tocou no intocável, tocou em quem ninguém queria estar perto. E Jesus não pegou lepra. Jesus não foi contaminado. E eu sei que a gente tem tanta discussão hoje a respeito de Covid, quarentena e pandemia e todas essas coisas, e a gente não vai entrar nisso. Mas eu acredito de todo o meu coração, eu acho que se você é um crente, você acredita também, que certos toques curam. Eu não sei, mas de vez em quando Deus colocava no meu coração para eu tocar certas pessoas. E a intenção não era causar qualquer tipo de problema. Não pode tocar, cuidado, isso, aquilo, infecção, contágio. A intenção era só que Deus falava no meu coração: André, eu coloquei algo em você que eu quero que você passe para alguém. Isso se aplica na questão física, porque o que vai acontecer agora é o que Jesus não foi contagiado, mas Ele contagiou. Jesus não foi influenciado, mas Ele influenciou. Ele tocou no homem e disse: eu quero. Quer o quê? Ele tinha acabado de perguntar: Jesus, você quer me curar? Porque eu sei que você pode. Ele diz: eu quero, seja purificado. Uma outra versão diz: claro que eu quero. A revelação do amor de Deus na vida daqueles que são esquecidos, largados, deixados de lado, aparece o tempo todo no ministério de Jesus. Claro que eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Estou animado para esse culto de quarta-feira agora, porque muita cura vai acontecer aqui nesse lugar. Quantos creem que isso aqui realmente aconteceu lá no ministério de Jesus? O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo habita dentro de você. Não tenha dúvida em relação a isso. E esse homem era leproso até esse momento, agora ele não é mais. O que aconteceu? Ele recebeu um toque, ele recebeu algo que Jesus tinha. Agora sim, Lucas capítulo 8, no versículo 42, fala mais uma vez
de um problema sério de aglomeração. Uma multidão o tempo todo, e agora mais uma vez está comprimindo Jesus. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, a caminho da casa de Jairo para curar a sua filha. Depois você pode ler o contexto. E estava ali, no meio do caminho, certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos. 12 anos sofrendo, gastou tudo que tinha, e a pior parte, ninguém pudera curá-la. Nada resolveu. Eu e você acreditamos que há doenças que são incuráveis. Nós fomos treinados para acreditar, porque a ciência comprova isso para mim e para você, que certas doenças são incuráveis. Que muitos de nós recebemos às vezes um ultimato e uma declaração e uma sentença médica dizendo: você vai ter que tomar esse remédio o resto da sua vida, porque não tem cura para isso. Você vai ter que fazer esse tratamento de 3 em 3 meses, porque a vida inteira, porque é assim que vai ser a sua vida agora. E eu não estou falando mal de nada disso. Eu acho fantástico que hoje a gente tenha tratamento, remédio, medicina em todos os níveis para nos ajudar. Os médicos estão lutando contra a mesma coisa que você está lutando. Glória a Deus por eles. Mas quando Deus olha para essa situação, obviamente que Ele não vê como a gente vê. Na verdade, o Salmo 103 diz que Ele sara todas as nossas enfermidades. Não fica nenhuma de fora. Ele sara todas as tuas enfermidades, entre parênteses, menos, não tem menos, todas elas. É assim que Ele se revela. E essa mulher tinha uma doença incurável. O drama dela é revelado nesse versículo 43. Em uma frase apenas fala de 3 problemas gravíssimos. 12 anos sofrendo, todo o dinheiro gasto em tratamento sem resolver nada e só piorava, nunca melhorava. Mas ela ouviu de Jesus e ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Que dia glorioso. 12 anos sofrendo, mas agora não sofro mais. 12 anos vivendo um drama terrível, mas a partir de agora, tudo mudou. Você crê que isso aconteceu? Você crê que isso acontece hoje? Essa mulher faz algo também, mais uma vez, ela, como o leproso, não podia estar no meio de ninguém, perto de ninguém, mas ela toca no manto de Jesus. Ela tinha ouvido falar de pessoas que fizeram isso, tocaram na orla da sua veste. Tem todo um contexto cultural a respeito disso, a gente não vai entrar nessa história, mas ela tocou. E algo acontece quando essa mulher toca, ela experimenta a cura imediatamente. Do lado de Jesus, da parte dele, ele experimenta outra coisa. Ele experimenta algo diferente. E ele fala: quem tocou em mim? Quando Marcos vai falar a respeito disso, a gente está estudando o livro de Marcos no domingo de manhã, é bom lembrar você, se você puder, esteja aqui com a gente está falando de como Pedro percebe tudo isso que está acontecendo, dita para João Marcos, que escreve. Ele vai falar que Jesus para tudo, eles estão no caminho para a casa de um homem, está todo mundo animado, Jesus vai curar mais uma pessoa, uma menina que está à beira da morte, e Jesus para, e todo mundo para junto com ele, claro, só estão ali por causa dele, e ele para, Jesus vai falar: o que foi, Jesus? Quem me tocou? Todo mundo olha um para o outro, e Pedro está bem pertinho de Jesus e fala: Jesus, eu acho que está todo mundo te tocando. Como todos negassem, ninguém falou: não foi eu não, inclusive a mulher deve ter dito isso. Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime, está todo mundo, Jesus, a gente nem consegue andar direito de tanta gente. Que pergunta é essa? Essa pergunta é uma das perguntas mais importantes para alguém responder: quem me tocou? Nesse momento, há pessoas que estão estendendo a sua mão e tocando em Jesus, enquanto outras só observam e assistem isso. Pessoas que estão estendendo e alcançando algo a respeito de Deus, e outras só estão olhando, só estão observando, só estão assistindo.
A passagem que fala que Paulo e Silas cantavam e louvavam louvores a Deus no meio da prisão, diz que os outros prisioneiros estavam na mesma condição, estavam presos, apenas ouviam, ninguém mais juntava-se a eles com o louvor que eles estavam cantando. Existem sempre essas duas classes, gente que experimenta, gente que assiste, gente que apenas observa o que está acontecendo. Todo mundo estava tocando Jesus? Não, todo mundo estava tocando fisicamente, mas Jesus está falando, algo aconteceu e vocês nem perceberam, mas alguém me tocou. Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Eu queria hoje, com perdão da palavra, contagiar você com esse espírito, de que existe algo em nós que precisa sair de nós e tocar a vida de outras pessoas. Que existe algo em Jesus que precisa sair de Jesus e ser transferido para o teu corpo, para a tua vida, para o teu espírito, para a tua alma, para a tua mente. Quantos creem e recebem isso? Digam amém. Alguém me tocou, e essa história é fascinante. Jesus fica ali um tempo, o Jairo está desesperado, Jairo já está perguntando, quem foi que tocou em Jesus? Que ele quer ir embora para a casa dele, ninguém responde, e simplesmente essa mulher fala, não tem saída, eu vou ter que contar. Por que ela está tão apreensiva? Por que ela não fala logo? Ela recebeu um milagre. E eu só posso pensar uma coisa, ela deve pensar, eu acho que o que eu fiz é contra a lei. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Jesus nem me perguntou, e eu nem perguntei para ele se eu podia tocar. Jesus não, ele não fez nada, eu simplesmente fui lá e peguei algo para mim. Isso é roubo. Eu não pedi autorização de Jesus para pegar a virtude dele e trazer para mim. Eu simplesmente fui lá e peguei. E Jesus deve estar querendo de volta. Por isso que ele está gastando tanto tempo perguntando, quem foi? Quem foi que me tocou? E ela está com medo. Será que quando eu falar eu vou perder? Não sabia direito quem era Jesus. Diferente, aliás, parecido talvez com aquele leproso, ela sabia que Jesus tinha o poder, que ele podia curá-la, mas ela não tinha certeza se ele queria. Que negócio é esse de vir tocar em mim e ficar pegando o meu poder para você? Coisa nenhuma. Talvez ela pensasse que Jesus ia querer de volta a sua cura. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, que ela queria ir embora despercebida. Fantástico isso. Eu acho essa narrativa para mim, ao mesmo tempo que é bem humorada, para mim ela é sensacional. Veio tremendo. Por que ela está tremendo? Primeiro, porque ela sabe que aconteceu um milagre na vida dela, ela é outra agora, não tem mais sangramento, acabou. Segundo, que talvez ela esteja preocupada, por que eu estou fazendo? Eu deveria ter corrido para casa, mas ela chega lá tremendo e prostrou-se aos seus pés. Como quem diz, por favor, não me tira isso. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como for instantaneamente curada. E agora é hora de Jesus dizer, qual é a sua sentença? Como você ousa tocar em mim? Jesus diz, filha, a sua fé te curou. Vai em paz. Por alguns segundos ela deve ter pensado, para que ele fez tanto drama então? Né? Não, ele precisava, Jesus precisava que isso ficasse registrado para mim e para você. E ele dá crédito, não a si mesmo, embora seja todo poderoso, e ele efetuou aquela cura. Ele dá crédito não à maravilhosa e perfeita vontade de Deus, que é boa, agradável para aquela mulher. Que a vontade de Deus é que as pessoas sejam curadas. Ele dá crédito não à sua própria fé, que a sua capacidade de crer é suficiente para curar qualquer pessoa. Mas ele dá crédito à fé da mulher. A tua fé te salvou. Foi o que você fez que produziu esse resultado. Porque eu ia passar por aqui de qualquer jeito. Ia ter uma multidão comigo de qualquer jeito. Mas você podia ter ficado em casa. Ou você podia ter achado que qualquer coisa era obstáculo suficiente para você não vir até aqui. Você podia ficar preocupado com o preconceito das pessoas porque você é doente. Você podia ficar preocupado porque você é tímida e o seu temperamento não permite que você se aproxime de outras pessoas. Você podia ficar preocupado de alguém olhar para você e falar, olha aqui, uma mulher impura, não devia estar aqui, e apedrejar você. Você podia ter 1000 motivos, mas você veio até aqui, você não desistiu, você tocou. Filha, você creu, você confiou em mim, você está curada. Pode ir em paz. Jesus não ficou doente, mais uma vez, mas o que ele tinha passou para aquela mulher.
Num tempo onde a gente sabe que distanciamento social é importante para todo mundo, eu queria questionar se não existem pessoas, se não tem algumas pessoas na sua vida, que Deus está te convidando a se aproximar. Mesmo que não seja fisicamente, mas também, em alguns casos, fisicamente. Eu falei para você hoje do poder do abraço, talvez você nem faça ideia de que um abraço seu pode fazer na vida de uma pessoa. Porque o que a gente está falando no final das contas aqui não é apenas de poder transferível através de toque do corpo. Nós estamos falando especificamente de influência. De que existe algo dentro de você que precisa sair de você e tocar a vida de outras pessoas. Que existe algo que você é e que você tem, que precisa não ficar apenas com você. Eu amo essa expressão. A influência, nós somos hoje o conjunto disso, né? Eu acredito que você hoje é o resultado de um conjunto de influências positivas e negativas, talvez neutras, em todos os níveis. Você recebeu influência e você é hoje por causa disso. Você é quem você é. Toda decisão que você toma muito acertada, eu sou assim, você tem as suas convicções, na verdade é a influência de outras pessoas na sua vida. Eu lembro quando eu era bem novo, antes da minha adolescência, eu tomei uma decisão na minha vida quando eu vi alguns garotos que faziam talvez sucesso entre as meninas e tinham uma postura assim, tipo, sabe? Eu falei, eu posso imitá-los, mas quer saber uma coisa? E eu decidi, eu não vou ser uma pessoa facilmente influenciável. A criança falando isso, porque mais tarde eu fui descobrir que não tem como. Mais tarde eu fui descobrir que só porque eu queria não ser influenciado facilmente, não quer dizer que isso ia acontecer, porque o fato de eu apenas dizer isso já significa que eu estou sendo influenciado. Alguém é um exemplo disso também para mim. Pessoas que não são facilmente influenciadas me influenciaram. E por causa da postura delas eu decidi imitá-las. Em algum nível você não tem como escapar disso. Você não consegue deter influência. Ela é implacável. A questão não é, preste atenção nisso, não é se você vai ser influenciado ou não. A questão principal é qual influência será a maior na sua vida. Que influência vai ganhar sempre? Vai ser a maior na sua vida. Porque não tem como escapar disso, quem você é hoje. A maneira como você age e reage. A maneira como você acredita. A maneira como você responde às pessoas. A maneira como você fala. As decisões que você não tomou em 2021, as decisões que você não vai tomar em 2022, tudo isso, não é só você, é um monte de gente que está falando através de você. Você não está vendo, mas quando eu olho para você, aí, junto com você estão seus pais, estão seus avós, estão seus vizinhos, talvez seus filhos. Todo mundo está aí em você. Todo mundo tem uma voz falando através de você. Todo mundo em algum nível está... E muitas vezes você tem que calar algumas vozes. Não. Eu não vou reproduzir simplesmente o que o meu pai falou para mim a minha vida inteira. E é uma decisão difícil, porque a força da influência é muito grande. Quem está falando aqui agora não é só o André. Pode ter certeza que o Jorcelino está falando aqui também, o Alexandre está falando aqui também, talvez um pouquinho de Elinho, um pouquinho de Maurício, um pouquinho de um monte de outras pessoas estão falando aqui, um pouquinho dos pastores dessa igreja, porque a gente recebe tudo isso, a gente passa. E algumas influências na nossa vida, aquelas que são boas, são saudáveis, você percebe que fez diferença para você, não pode ficar só em você, deve ser usado na sua vida para afetar outras pessoas. E se você foi contagiado com coisa boa, seja contagioso também. Mas tem influências que não são tão boas e precisam ser, preste atenção, você não consegue deter o poder delas, elas precisam ser afetadas por influências maiores. Algo maior tem que mandar em você. Curiosamente, há muitos anos atrás surgiu um filme chamado Contágio, um filme que com certeza seria extremamente popular nos últimos 2 anos. Muita gente deve ter voltado a assistir esse filme. Quem aqui lembra desse filme? Um monte de ator famoso americano, chamava Contágio. E eu lembro de ir com a Rafa assistir esse filme. Eu achei muito legal a história toda, muito bem contada, muito assustadoramente parecida com o que a gente viveu há pouco tempo atrás, só que não tão dramático assim. E quando a gente sai do cinema,
Porque o filme mostra pessoas que estão morrendo muito rapidamente e se expandindo muito rapidamente. Sabe aquelas imagens que você só vê em filme do mapa, vai ficando vermelho para os lados assim? Né? De gente está morrendo para tudo quanto é lado e está crescendo aquele contágio. E você fica vendo que onde quer que a pessoa coloque a mão, você olha para aquele lugar, meu Deus do céu, tomara que nunca mais ninguém coloque a mão ali. E você sai do cinema não querendo falar com ninguém. Você não quer comer nada, você não quer respirar o ar de outras pessoas. Porque esse filme, claro, exageradamente, ele declara para mim e para você que algo que a gente já deveria saber a vida inteira, que pessoas são veículos. Você está carregando algumas coisas em você. Pessoas carregam influência. E há pessoas com as quais você deveria se associar em algum nível, porque a influência delas é muito boa na sua vida. E há pessoas que você precisa urgentemente terminar o seu relacionamento com elas, porque são péssima influência na sua vida. As nossas ações, eu espero que você saiba disso, afetam muito mais do que a nós mesmos. As minhas ações afetam muito mais do que a mim mesmo. Como é importante a gente saber disso? Porque a gente faz a gente pensar melhor antes da gente agir. Se o que eu vou fazer afeta só a minha vida, eu pago esse preço numa boa, mas nunca isso é verdade. Nunca. Porque tem pessoas que amam você, que se importam com você, ou que vão ser afetadas por essa decisão, mesmo que elas gostem ou não gostem disso. Quando você toma uma decisão aparentemente até pequena, afeta a vida de outras pessoas. Muitas vezes, quando nós somos influenciados ou contaminados por uma influência ruim, muitas vezes há uma possibilidade de cura. Mas, mais uma vez, eu não estou querendo ser polêmico, mais legal ainda é quando você está vacinado. Mais legal ainda é quando você já está imune a certas influências negativas. Ser alguém que foi mal influenciado, em algum momento trata daquilo e é curado, é maravilhoso. Melhor ainda é nem ser. E eu e você com certeza temos... Aliás, eu teve uma mensagem que eu preguei aqui há muitos anos atrás, e eu usei essa mensagem como uma aula na nossa escola bíblica. Agora é Avance, mas antigamente na Atos, no 3º ano, eu falava sobre a influência da igreja. E o título da mensagem é: a igreja local, a igreja me salvou. E eu fui, pelo privilégio imenso que talvez alguns de vocês tenham tido de crescer nesse ambiente da igreja, eu fui prevenido de uma série de coisas que eu não precisei passar na minha vida. E quantos aqui dizem amém junto comigo? Aconteceu com você? Né? Quanta coisa a gente não precisou viver porque crescemos num ambiente extremamente saudável. Não que isso necessariamente vá realmente te imunizar completamente, mas tem grande chance de fazer isso. Então hoje, antes de você ir embora, eu queria lembrar isso para você. Porque o convite de Deus para mim e para você nessa noite, eu acredito, é que nós possamos ser vacinados contra o mal e transmissores do bem. Fala para quem está do seu lado aí: vacinado contra o mal, transmissor do bem. Deixa eu falar para você, e ninguém escapa. Mesmo você que diz: André, eu sou tão quietinho, eu não acho que eu não influencio a vida de ninguém. Não se engane, tem gente que está já olhando e dependendo de você. E sempre vai ter. E em alguns casos vai crescer. Cada vez tem mais gente. E você nem pode imaginar isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito... Eu espero que você me entenda bem, porque eu não quero que você perceba nem um pingo de arrogância no que eu vou falar. Mas eu acredito que essa igreja, ela tem formado muita liderança. Muita gente de influência, inclusive pessoas que nunca poderiam imaginar. E talvez, porque Deus fez isso na minha vida, e eu sou uma liderança nessa igreja, talvez seja por isso também, que a gente reconstrua, reproduza aquilo que Deus fez em nós. Eu não fazia a menor ideia do que Deus ia fazer, menor ideia. Quando eu tinha cerca de 18, 19 anos, estava começando a namorar a minha esposa. E a gente está no encontro que disseram que ia ser muito legal da Donep lá no Rio Centro, e uma palavra vai direto ao meu coração, e Deus começa a falar comigo. Porque só porque você é filho de pastor, não quer dizer que você vai ser pastor, e temos vários exemplos por aí. Só porque você está lá ajudando no ministério, não quer dizer que você vai fazer isso a vida inteira, mas Deus vai direto ao meu coração e começa a me preparar. André, tenho chamado para você, e de lá para cá, quantas coisas ele foi trazendo e mostrando, e eu sempre muito inseguro, sem saber se é isso mesmo,
Mas eu decidi sempre dizer sim. E quando você diz sim para Deus, você não faz a menor ideia do que vai acontecer depois. Mas nunca parou de ser uma grata surpresa as bênçãos que vieram depois desses sims. E eu acredito que está em muitos de vocês. Eu acredito que tem um monte de gente aqui hoje, nessa noite, alguém que está assistindo a gente online, que não faz a menor ideia de onde Deus vai te levar como influência para outras pessoas. Eu estou olhando para alguns de vocês agora, isso vai acontecer. Não tenha dúvida. Deus te convidou para ser isso, um transmissor, um influenciador. Quando você faz qualquer coisa, você influencia. Quando você não faz nada, você influencia. Seja na sua casa, eu tenho plena convicção de que a melhor maneira como eu sou pai não é apenas ensinando coisas para os meus filhos que eu falo, mas é quando eles me veem em ação. E eu descobri que os nossos filhos prestam mais atenção na gente em momentos de crise, mesmo que eles nem percebam. Mas quando a coisa está pegando fogo e eles querem saber como é que você vai reagir. E se as adversidades são suficientes para mudar você completamente, você não tem firmeza, eles vão perceber e vão ser influenciados por isso. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Eu não estou dizendo que tem um monte de câmera em cima de você, não me entenda mal, mas as pessoas estão olhando, estão observando, e às vezes sem falar nada para você, elas são afetadas por você. Influência está acontecendo o tempo todo, a igreja. Meu Deus, no louvor da igreja. No louvor da igreja, eu aprendi, eu prometo a você, toda vez que você me vê aqui desse cantinho aqui louvando a Deus e as minhas mãos estão levantadas, eu não estou fazendo teatro. Prometo a você, é do fundo do meu coração. Mas tem algo em mim que diz, eu espero que alguém seja abençoado pela minha postura de louvor. Porque quando eu vejo alguém de mãos levantadas, isso me afeta. Isso mexe comigo. Quando eu vejo alguém se derramando na presença de Deus, é impossível aquilo não mexer comigo emocionalmente. E se nós nos tornarmos entendedores de que a nossa postura diante de Deus afeta as outras pessoas, você não faz ideia do que vai acontecer com essa igreja. Você não faz ideia de que vai acontecer com quem está perto de você. E mais uma vez, se você diz, André, eu não sou desses, então você é dos outros, porque alguém está influenciando você. Não se engane, a pergunta é quem é a maior influência na sua vida? Quem está acordado, diga amém. Amém. O que está dentro de você está afetando as outras pessoas. E essa influência tem sido positiva ou tem infectado alguém negativamente? Olha que pergunta importante. Muitas vezes, quando nós fomos contaminados, sofremos, alguém pode encontrar uma cura. Mas graças a Deus, você não está destinado a uma vida de fracasso. Você não está destinado a uma vida de dores e de destruição. Quantos podem dar glória a Deus? E o que quer que você esteja vivendo hoje, por causa de Jesus, você pode ser sarado, você pode ser curado. Você pode ser restaurado. Apesar de tudo que aconteceu na sua história, no seu passado, apesar de todas as suas marcas, fala para quem está perto de você, tem jeito sim. Em alguns casos, você pode simplesmente nascer de novo. Ser uma nova criatura muda tudo dentro de você. É como se você estivesse sendo finalmente vacinado. É como nós podemos ser imunizados. Como que isso acontece? Como é que você realmente se torna imune a influências negativas? Não vai adiantar apenas tentar evitar as influências. Você vai fazer o que você pode. É importante também. Mas, eu achei que eu tinha colocado aqui, mas eu acho que eu não coloquei. Deixa eu botar aqui. Isso aqui eu tinha falado para você, né? Você é um veículo transmissor? É isso aí. Suas atitudes, mesmo sem querer, afetam muito mais do que só a você. O que está dentro de você não é uma pergunta, é uma afirmação. Está afetando outras pessoas. Como é que a gente pode ser imunizado contra influências negativas? Porque elas acontecem. E a Bíblia, ela aponta para isso o tempo todo. Olha como é que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33. Não se deixem enganar. Toda vez que Jesus fala, o que Paulo fala, gente, não entra nessa. De vez em quando Jesus fala, olha,
Não se deixe enganar. Paulo está repetindo algo que Jesus falou. Por quê? Ele não precisava, ele podia começar já com a frase, mas ele fala um pouquinho para enfatizar algo que você vai ser tentado a ser enganado. Você vai ter a inclinação de ser enganado. O natural é que as pessoas se enganem em relação a isso. E nós acreditamos em uma mentira como se ela fosse verdade. Ele fala, não se engane, isso é verdade. As más companhias corrompem os bons costumes, que é mais uma maneira de dizer, você goste ou não goste, é um ser influenciável. Não, aonde eu estou, eu que influencio também. Mas você está sendo influenciado. E com quem quer que você esteja associado. E deixa eu dizer, até mesmo virtualmente, até mesmo online, com quem quer que você esteja associado, com quem quer que você esteja ligado, existe muito mais do que o que você está vendo. Existe muito mais influência acontecendo. E quando se trata de algo negativo tentando roubar você de você mesmo, quando se trata de influências que você sabe que não são boas para você, mas você não consegue abrir mão, você não consegue largar, você não consegue dizer não, é difícil demais, é uma influência que é ruim, mas parece que é boa um pouquinho. Não adianta você apenas tentar evitar, é importante que você busque evitar. Não adianta apenas você tentar combater, é importante que você faça isso. Talvez você não consiga neutralizar essas coisas. O que precisa acontecer urgentemente é que você sofra uma influência maior. Algo tem que ser maior do que tudo isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para você. Curiosamente, essa semana eu fui pesquisar sobre um pastor que eu amo muito, tenho um carinho muito grande por ele, e eu fiquei sabendo que ele tinha ficado doente, a gente foi pesquisar, eu entrei no canal que ele responde perguntas. Eu só estou dando uma introdução para algo que eu quero colocar para você. Ele responde perguntas que todo mundo faz, aí alguém faz lá a pergunta, e às vezes tem milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de visualizações. As perguntas são perguntas do tipo, pastor, é lícito fazer isso, aquilo outro? Pastor, a gente pode dar o dízimo para a igreja do valor líquido ou do bruto? Todo tipo de pergunta que todo mundo faz, algumas até muito bobas. E aí você vê os vídeos todos. Tem um lugar no YouTube que você clica lá e vê quais são os mais vistos. E os 5 primeiros vídeos que subiram lá para cima com milhões de visualizações, todas elas são perguntas sobre sexo, sobre o que é lícito e o que não é. Pode isso ou não pode aquilo? E são 5 com milhões de visualizações. As próximas não são tão populares assim, mas também tem uma quantidade de visualizações. E ele me fez lembrar de algo que Deus tem falado no meu coração já há muito tempo. Que um dos maiores deuses desse tempo chama-se sexo. Há pouco tempo atrás, um jovem me perguntou, pastor, como é que a gente trata dessa questão? E uma das questões falava-se sobre homossexualidade, outra questão falava sobre algumas práticas que parecem ser prejudiciais. Como é que a gente trata disso? E eu falei, como é que eu respondo? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu respondi da seguinte maneira: o nosso maior problema não é lidar com isso. O nosso maior problema é o lugar que sexo tem na nossa vida. Todo mundo pegou isso e botou lá em cima. Tem gente que acredita que não pode viver sem. Deixa eu falar para você. Por mais que você acredite, tenha acreditado a vida inteira, o nosso herói, o nosso modelo, a pessoa mais importante da minha vida, morreu virgem. Falei até baixinho. Morreu sem ter experimentado e sem crise nenhuma com isso. O apóstolo Paulo, um dos meus maiores heróis, não tinha crise com isso. Ele deve ficar até impressionado como todo mundo parece que tem crise com isso. Mas a questão não é o que isso é para mim e para você, é o lugar que nós colocamos. Nós colocamos certas coisas na nossa vida num lugar alto demais e vivemos para exaltar essas coisas. No momento em que você parar de dar tanta atenção e ter que falar tanto e pensar tanto naquilo, você vai ver como aquilo perde a força completamente. Isso funciona para outras coisas na sua vida também. E se for essa questão que eu coloquei para você, se é isso que você está sofrendo, se é uma questão de uma prática sexual ou de uma prática no que diz respeito a uma postura errada, desonesta, mentirosa, seja o que for, legal, faça tudo para evitar, legal, faça tudo para combater. Quem sabe, tente neutralizar. Mas a palavra vai
continuar dizendo para você: andai no Espírito. Em outras palavras, tem uma influência maior na sua vida e jamais você vai satisfazer os desejos da sua carne. Ao invés de ficar tentando lutar contra a sua carne, que tal começar a andar no Espírito? E aí sim você vai ver isso perdendo a força e talvez sendo até neutralizado. Pode subir, Emerson, a gente vai cantar mais uma canção antes de você ir para casa. Eu nem sei se tem mais a ver agora com... A gente vai cantar uma canção falando sobre Deus que começou algo em você, é poderoso para completar. A mulher que estava há 12 anos sem parar de perder vida hemorrágica, ela recebe virtude de Jesus. Eu amo pensar que virtude é algo que pode ser transferido. E se daqui a pouco a gente puder, voltar a abraçar, eu tenho certeza que alguns abraços seus vão pegar algo de você que vai ser transferido para outra pessoa e vai ser bom demais para aquela pessoa. Se daqui a pouco você tiver alguém que você pode tocar, lembre disso. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. No meu convívio com pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, pessoas desse mundo, que a gente chamaria de incrédulos, mas simplesmente são pessoas que Jesus ama, por quem morreu, mas que ainda não encontraram. No meu convívio com essas pessoas, frequentemente, alguém faz uma brincadeira comigo porque eu sou cristão. E eu levo sempre na brincadeira. E ele falou: olha, vou fazer um trabalho contra você. Uma piadinha bem legal, né? Vou te rogar uma praga, vou fazer... E eu sempre respondo da mesma maneira: vai ser pior para você. Porque tudo que bate aqui volta pior para quem mandou. Eu lembro sempre de Balaão, que diz: quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou? É tão importante que você saiba disso de fato, que maior é aquele que está em você. E por favor, não seja irresponsável, não seja inconsequente, mas se o Espírito te dirigir, toque em alguém, toca para transmitir algo bom. Mais uma vez, não seja irresponsável, não seja inconsequente, não seja intruso, mas dirigido pelo Espírito Santo. E eu não estou dando licença para nenhum homem tocar em mulher aqui, em nome de Jesus. Amém? Presta atenção nisso. O leproso, em quem quer que ele tocasse, ele infectava. Mas quando Jesus toca nele, ele é contagiado. O que Jesus tem passa para aquele homem. Por quê? Porque a influência de Jesus era infinitamente maior. Quando a gente estava recém-casado, morando fora nos Estados Unidos, eu e a Rafa decidimos ter filhos e não conseguimos. E só quem já sofreu o aborto espontâneo, a gravidez que não segura, sabe como isso é doloroso demais. Na época, eu não fazia ideia de que a gente ia sofrer tanto. E a gente sofreu ali. E quando a gente veio morar de volta no Brasil, a gente foi investigar e descobriu um tratamento que na época estava sendo conhecido, não era muito famoso. Eu acho que nem sei como é que funciona isso hoje. Mas o tratamento é que ela precisava tomar uma vacina para, uma vez imunizada contra um problema que existia na questão genética, que a gente não tinha dificuldade de engravidar, mas tinha uma dificuldade de manter. Tinha um problema para ser resolvido ali, e a medicina já tinha aparentemente resolvido isso. E a gente fez esse tratamento e deu muito certo. Logo depois meu filho nasceu, um pouco depois, mais alguns anos depois, minha filha nasceu, tudo tranquilo, sem problema nenhum. E eu lembro justamente que quando o Davi nasceu, a gente perguntou para o médico: a gente vai precisar fazer de novo o tratamento? Ele falou: não, uma vez que você foi imunizado, está imunizado para sempre. E o tratamento era muito curioso. E alguns de vocês sabem que eu já contei para vocês.
Mas era o seguinte, durante várias semanas eu tinha, junto com a Rafa, que fazer no mesmo dia essa vacina. Eu ia de manhã cedo no laboratório para coletar sangue. E pegava o meu sangue, semanalmente isso acontecia, e eles pegavam o meu sangue e faziam algum tipo de separação naquela centrífuga, você sabe como é que funciona o laboratório, e eles coletavam alguma coisa do meu sangue, se não me engano, dos glóbulos brancos, não sei, e faziam uma vacina a partir desse sangue. E mais tarde ela ia na clínica, no laboratório, e ela recebia a vacina feita com o meu sangue. Porque ela sem mim... Na verdade, dizem que o que acontecia na nossa incompatibilidade genética na hora das primeiras gravidezes, está certo? Que seja, é que as nossas células, elas precisavam reagir umas com as outras, mas elas eram tão boazinhas que elas não brigavam entre si, então não tinha reação. A gente precisava que isso acontecesse, e aquele tratamento resolveu. Tão legal saber disso, né? E lá atrás, usando esse exemplo, ela recebeu algo que eu tinha, ela recebeu uma influência minha, e de lá para cá, né? De lá para cá não, desde que a gente se conhece, a gente influencia um ao outro em vários níveis. Eu me vejo fazendo um monte de coisa hoje por causa dela, por causa de quem ela é, e vice-versa. Os nossos filhos a mesma coisa. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, no dia que você nasceu de novo, você recebeu nas suas veias o precioso sangue de Jesus, que torna você uma pessoa imunizada contra os males desse mundo. Não imunizada no sentido de que desafios não aconteçam, mas em você está aquele que é maior. Existem, sim, hoje, e eu vou falar não apenas fisicamente, mas doenças contagiosas e pessoas contagiosas e influências negativas desse mundo. Sim, existe. Mas eu pergunto para você, será que não existe também saúde contagiosa? Será que não existe também coisas boas em você que passam para outra pessoa? Jesus é a revelação disso. O poder de Deus na vida dele era tão grande que ele contagiava com saúde. E o que eu creio que Deus quer fazer através da nossa vida é o mal não pode ser maior, a doença não pode ser maior, mas aquele que está em nós é maior do que todas essas coisas. Você recebe isso hoje? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Mais uma vez, o que você vai fazer essa semana para ser alguém contagioso de uma maneira muito positiva? Hoje de manhã eu lembrei que a gente está retornando com os nossos PGs, e é um ótimo momento para você fazer isso, mesmo que seja só para experimentar. Descubra um PG, e nesse convívio é impressionante como Deus faz coisas tremendas. Um pequeno grupo, PG é pequeno grupo. No final do culto, lá na nossa central de formações, você pode descobrir se tem um PG perto da sua casa. Vai lá só para você ver, vai lá conhecer. Eu acho que você vai gostar, você vai querer voltar na outra semana. Quer fazer melhor? Faz na sua casa, chama os seus amigos. Vocês vão conversar sobre o que a gente tem pregado aqui na igreja, semana após semana. Mas a melhor parte é que esses vínculos, essas associações são tão poderosas. Existe influência boa de pessoas na igreja que você ainda não está recebendo, mas que você pode receber. Existem influências ruins que no meio do grupo você consegue identificar e até tirar para fora da sua vida. Quem está acordado, diga amém. Mas eu posso sugerir uma coisa? Vou sugerir você a pegar 2 artefatos da antiguidade: caneta e papel. Lembra disso? Porque essas coisas funcionam. E pegar uma caneta e um papel essa semana e escrever uma pequena nota, um pequeno bilhete para alguém, abençoando a vida dessa pessoa. Pode telefonar? Não. Posso mandar um WhatsApp? Não. Tem algo que acontece quando você pega uma caneta e um papel, um lápis e um papel, que é totalmente diferente. Pega um papelzinho pequeno. Lembra de alguém que Deus vai colocar no seu coração. Pode ser até alguém da sua casa, alguém da sua família, mas alguém que você nem imaginava. Mas escreve algo, uma palavra de gratidão, uma palavra de bênção.
Porque Deus te chamou para ser uma bênção, para ser influência, para abençoar alguém. Então, quem topa fazer isso, dá um amém onde você está. Você fala, dever de casa mais bobo que você já fez na sua vida, mas pode ser muito, muito, muito poderoso. Amém? Olha ao seu redor, essas pessoas que estão aí perto de você, dá só uma olhadinha rápida. Você percebe a preciosidade que elas são? Você percebe qual grande elas são para Deus e como elas precisam ser grandes para você? Que nós sejamos uma bênção uns para os outros. Amém? Vamos cantar uma canção e depois a gente vai fazer uma oração.